Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para seguirmos na leitura e nos comentários do livro As Dores da Alma, ditada pelo Espírito Hamed, e hoje conversando sobre um novo tema que se denomina preocupação. Vamos dar início. As tarefas evolutivas executadas por nós na Terra fazem parte de um processo dinâmico que levará nossas almas ainda por inúmeras encarnações. A vida não tem outro objetivo senão o de doação, de proteção e de recursos para que possamos atingir uma estabilidade íntima que nos assegure a clareza e a serenidade mental, elementos imprescindíveis que nos facilitarão o progresso espiritual. Se acreditarmos, porém, que a nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando o nosso crescimento e amadurecimento interior. A criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Ela se conduz no cotidiano pacificada e serena, pois percebeu que está constantemente ganhando recursos da vida excelsa, mesmo quando atravessa o que consideramos transtornos existenciais. Ao mesmo tempo, aprendeu que, por mais que se preocupe, a reunião de todas essas preocupações não poderá mudar coisa alguma em sua vida. Aberta a comentários, Dani. Interessante, né? Porque Hamed traz para a gente uma reflexão que ela me parece urgente nos dias de hoje, né? A primeira frase que ele traz aqui, que os preocupados vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e com sua imaginação os fatos do amanhã. Então, me parece que hoje em dia, eu até estava lendo uma reportagem falando que o Brasil é considerado pela OMS o país onde tem mais pessoas com ansiedade no mundo. Então, porque assim, tipo, a gente vive essa angústia de querer antecipar o amanhã, com isso nós gastamos a nossa energia no amanhã, o nosso hoje fica abandonado. É mais ou menos isso que acontece, né? E o nosso ontem também tem um papel, geralmente, né, na maioria das pessoas, tem um papel de protagonista mesmo do nosso dia a dia. Mas o ontem já passou, o amanhã está por vir, e a nossa ação, como a gente sempre fala, ela mora no presente, né? Então, eu acho que essa reflexão de hoje, ela é muito para nós, assim, nos atentarmos no sentido de que a nossa vida ela está no aqui e no agora. Como tem uma música do Gilberto Gil que diz, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Eu acho que é para trazer para a gente essa reflexão que a gente precisa ter um discernimento, uma lucidez, e Hamed também traz para isso, traz para a gente que isso é uma construção nossa, intransferível, de cada ser enquanto indivíduo, a construção da paz que habita em si. Então, para mim, está tudo interligado, né? Essa questão da construção da paz em nós e, ao mesmo tempo, essa questão da nossa lucidez, do nosso discernimento, do nosso viver o hoje. Então, é nós gastarmos a nossa energia refletindo coisas. Poxa, se eu tenho um problema, eu vou refletir sobre ele, vou ponderar sobre ele, mas vou colocar para mim o que da minha ação hoje. O que hoje eu posso fazer para modificar isso? Vamos supor, eu tenho, não, 20% disso eu consigo resolver ainda hoje. Então, eu vou atrás dessa solução também, né? Outra coisa que me marca bastante é essa parte que ele fala aqui, né? Que a criatura que atingiu a lucidez espiritual já adquiriu a capacidade de compreender a eficiência com que a natureza age em todos nós. Então, nós, espíritas, sempre falamos em relação às leis naturais, né? Então, tem essa ordem natural das coisas, tem um fluxo, uma fluidez que acontece. Então, vamos supor, nós lançamos uma semente na terra, mas nós não esperamos ela brotar, nós não esperamos ela crescer, ela desenvolver, para que ela possa gerar frutos. Perceba que se eu cortar ela rente ao solo enquanto ela é. Dani, seu microfone fechou. Estranho.
o que ela precisaria desenvolver. Certo? Então, assim, às vezes, quando nós atropelamos a vida, nós também estamos fazendo isso conosco, às vezes com o outro também, né? Estamos podando antes do tempo. A poda, ela é necessária e saudável, mas se nós fizermos ela num tempo que não é o adequado, nós podemos prejudicar ao invés de auxiliar a planta, né? Então, vamos supor que nós não obedeçamos essa regra da natureza da vida. Se a gente fizer isso conosco, nós estamos nos prejudicando ao invés de nos proporcionar um crescimento saudável, né? Penso isso. As leis da natureza, elas estão aqui para nos ensinar a crescer, a evoluir e de um modo saudável, de um modo tranquilo, de um modo sereno, de um modo que a gente carregue o aprendizado necessário, se desenvolva, né? E aprenda com a vida. As coisas estão aí para nos ensinar, sempre. Ai, Dani, é muito bonito, né? E é verdade, a gente vive nessa sociedade generalizada mesmo, né? E me parece que quando ele fala ali, né? Ela se conduz no cotidiano pacificada ou serena, ou seja, para mim é muito aquilo que se diz assim, quem faz o seu melhor, né? Que faz o melhor para aquele momento, para aquele dia, que espere a cooperação da natureza, dessas leis da natureza mesmo, né? A gente entra mesmo como se fosse num fluxo. E me veio muito uma imagem que eu guardo há bastante tempo, assim, de uma das palestras do Haroldo, que ele comenta que a vida é como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí que a vida vai trazendo mesmo as pecinhas para a gente. Então, muito dessa mente pacificada e serena, mesmo quando ele fala ali, né? Porque ele fala, mesmo diante da existência de conflitos existenciais. Então, é como se ela estivesse atenta o tempo todo aos sinais, ao que a vida vai trazendo ali, né? Porque é bem aquela coisa, às vezes a gente quer montar uma girafa e vem a vida trazendo essas pecinhas do quebra-cabeça bem aos poucos, e quando eu tô vendo, eu não tô montando uma girafa, mas tá vindo uma zebra. Mas aí a gente quer a girafa, né? Mas aí é entender que naquele momento é a zebra, né? E também tem muito sobre isso, né? Porque esse controle também tem muito sobre as expectativas que a gente tem sobre nós, sobre o outro e sobre a vida, e que às vezes não vão mesmo corresponder. Mas eu acho que estar sereno de que quem faz o seu melhor também pode esperar da vida o melhor, não às vezes o que gostaria, mas o que necessitaria, e ao mesmo tempo o quão bonito é quando a gente aprende a deixar entrar aquilo que é para ser e fazer os aprendizados que tem. Gente, para mim é uma das lições assim mais bonitas que tem, né? E nessa ânsia de controle é bem isso que você disse, né? A gente não está vivendo hoje, está revivendo o passado, está num futuro que ainda não chegou, e que se a gente não está fazendo nada no presente, tampouco vai se concretizar ali no futuro, né? Então fica meio ali perdido, não vive o agora, fica às vezes no passado, ou então fugindo para um futuro mais consolador e não está ali vivendo, né? E ele fala mesmo desse gasto de energia, né? Ao mesmo tempo, aprendeu que por mais que se preocupe, a reunião de todas as preocupações não vai mudar coisa alguma. Então, aquilo que a gente fala daquela energia gasta é, sem, sem qualquer utilidade, né? E muitas vezes a gente fala isso, né? Quantos dias eu já vivenciei, né, com as minhas preocupações também, e de estar tão constantemente ali no mental, e quando a gente está muito nesse mental, a gente analisa os piores cenários, vê as piores consequências, né? Sempre os extremos, assim. E é um dia extremamente cansativo. Às vezes, se a gente é, corresse uma maratona, não se sentiria tão cansado, né? Por conta desse esgotamento mesmo de energia que vai dando na gente, né, Dani? Então, a ver que não vai adiantar nada. É o que você falou. Aquilo que eu preciso fazer naquele momento, estou fazendo, então que eu fique tranquilo, que a vida está se encarregando. E eu acho que essas preocupações também é muita falta de fé, né? Dessa confiança na vida, porque me parece que se eu quero controlar, é porque eu não estou acreditando que a vida vai me dar o melhor, que eu não estou acreditando que a vida também tem que se encarregar de fazer. Eu faço a minha parte, mas de resto eu não tenho controle nenhum, né? E às vezes a gente acha que consegue, né? E não. Na verdade, é muito fazer o seu melhor e esperar o que, que a vida tem para nos mostrar, né? Você quer falar mais alguma coisa, Dani? Sabe o que é interessante, Tássia? Que me veio à mente o seguinte raciocínio. Às vezes a gente gasta tanta energia nas preocupações que quando chega um momento de ação,
a gente está esgotado, a gente não tem energia. Então, vale também a gente refletir sobre isso, ponderar, né? Falar, não, olha, agora eu não consigo resolver, então eu costumo falar que eu tenho as caixinhas mentais, assim, sabe? As caixinhas na minha cabeça. Ah, isso aqui é uma coisa que eu consigo solucionar? Beleza, está na ordem das primeiras coisas que eu preciso fazer. Não consigo solucionar agora. Aí ela vai para uma caixinha ali, no momento adequado, eu puxo a caixinha de novo e resolve aquilo ali, para não ficar gastando energia e ocupando a nossa mente com coisas que nesse momento a gente não consegue solucionar, mas que porventura aí às vezes um dia, 2 dias, meses, né? Dependendo da coisa, a gente tem que esperar um pouco mais. É ter um treinamento da nossa paciência também, né? Porque as coisas não se solucionam imediatamente. Tudo na vida tem um tempo. Algumas coisas você consegue plantar e colher rapidamente, mas outras não, demandam tempo, né? E uma construção bem construída, se você quiser construir de qualquer jeito, tu pode fazer de um dia para o outro. Mas se a gente quiser construir algo realmente com bons alicerces, é necessário a temperança, é necessário o tempo de espera, né? Vamos seguir, né? Bora. O espírito, na escolha das provas que queira sofrer, escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. A providência divina agindo em nós faz com que saibamos exatamente o que precisamos escolher para o nosso aprimoramento interior, para que a consciência da criatura tenha uma boa absorção ou uma sensível abertura para o aprendizado. É preciso que adquira senso e raciocínio, noções e atributos, todos extraídos de suas provas e expiações, ou seja, das diversas experiências vivenciais. Ainda encontramos nesta questão: uns impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Por que então a nossa desmedida preocupação com o destino dos outros? Porque tentamos forçar as coisas para que aconteçam. As almas estão vivenciando o útil e o necessário para o desenvolvimento de suas potencialidades naturais e divinas. Podemos orientar, amar, apoiar, ajudar, mas jamais achar que sabemos melhor como as coisas devem ser e como as criaturas devem se comportar. No entanto, é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. A previdência e o planejamento para que possamos atingir um futuro promissor são desejos naturais dos homens de bom senso. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer ou ainda de uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Acho que aberto a comentários, Dani, podemos parar por aqui. Interessante novamente, porque Hamed traz para a gente essa reflexão acerca da questão das vivências de cada um, né? Como que a gente, de certa forma, é intrometido às vezes, né? Estou pensando aqui, porque às vezes a gente quer mudar a forma como o outro está vivendo, as experiências que ele vai viver, e esquece que existe todo um planejamento reencarnatório e às vezes um, um, um cuidado extremo da espiritualidade para que a pessoa vá naquele caminho, não pelo sofrimento, mas pelo aprendizado e às vezes necessidade, que é isso que ele coloca aqui, né? A necessidade que o espírito tem de passar por determinadas situações e às vezes nós, assim, enquanto familiares, amigos, pessoas próximas, a gente quer a qualquer custo fazer com que a pessoa às vezes desvie de algumas questões, né? Interessante isso, porque traz para nós esse aprendizado de que a vida ela está na ordem certa, normalmente, né? A gente é que tenta interferir e às vezes interferir de uma maneira desnecessária, né? Que ao invés de auxiliar, vai prejudicar. Às vezes o caminho que a pessoa precisa trilhar é aquele caminho mais árduo, aquele caminho mais que exige mais esforço, né? Que exige um pouco mais de concentração da pessoa, de comprometimento com aquilo que ela escolheu para a alma dela, né?
Então, para a gente não ter esse desejo interno de ditar as coisas para as pessoas, né? De respeitar isso. Ao passo que também a gente não deve perder a nossa capacidade de temperança e de prudência diante das coisas, né? Um bom planejamento, uma boa execução, uma boa análise. Às vezes você começa alguma coisa, ela não dá certo no começo, então é bom dar uma avaliada e verificar o que a gente pode mudar, que pode ser aperfeiçoado, né, diante daquela situação que a gente está vivendo. Isso não tem problema algum, né? Mas a preocupação excessiva também, né? Então tem diferença. Prudência, cautela, preocupação são coisas distintas e é bom a gente colocar isso, né? Porque a preocupação excessiva ela vira uma pressão, né? Então assim, eu acho muito bacana todo esse amarrado que o Hamed faz para a gente compreender, né? De fato. Dani, eu também gosto que ele sempre faz os contrapontos, né? Que é muito que a gente fala ali de não ir muito para os extremos, né? Então, não é viver o hoje e agora sem pensar nas consequências, sem se precaver, né? Mas não é também vivendo com essa ansiedade, com essa preocupação extrema. Quer dizer, ali o equilíbrio, né? O meio termo mesmo, né? E que às vezes é difícil, né? Mas é isso, aí são esses ajustes que a gente vai fazendo. Olha, tô vendo que aqui eu tô ansiosa mais do que o normal. Então, deixa eu ir ali para o outro lado de focar, de fazer a minha parte e deixar que a vida se encarregue, mas fazer o meu melhor, né, Dani? Porque também não dá para a gente achar que a nossa vida vai mudar completamente se a gente não der os passos para isso, né? Então, como ele bem disse ali, previdência e cautela também, né? E a gente vai criando o nosso futuro a partir do que a gente está fazendo. Mas se a gente está dando o nosso melhor, se a gente está contribuindo com o nosso melhor para o mundo, que a gente também espere isso, né? Tem essa esperança e essa fé e essa confiança dentro de nós. E eu também achei muito bonito, porque é isso, né? As nossas provas, é também bem o que você falou, assim, as provas que cada um tem que passar, elas são individuais, né? Então, assim, também querer ditar um caminho único para todos, isso é um equívoco muito grande, né? Tá todo mundo ali vivenciando circunstâncias que necessita para crescer, né? E me parece que é um ponto que ele bate muito, né? Assim, sempre vem trazendo essas questões à tona, que é para de se preocupar com a estrada do outro, para de achar que, na verdade, o outro está fazendo errado, né? Porque, às vezes, na situação ali do outro, a gente estaria fazendo pior, às vezes, né? Não tem como a gente saber, né? Não tem, a gente não está calçando os sapatos do outro para saber como é que é a estrada dele, né? Então, é muito sobre isso também. Então, ao mesmo tempo, essa humildade, ao mesmo tempo, olha, foca na sua vida, porque aquilo que você está vivendo é o necessário para a sua vida e aquilo que o outro está vivendo também é necessário para a vida dele, né? E é interessante, né, essa outra pergunta que ele faz, assim, por que tentamos forçar as coisas para que aconteçam? Porque é bem isso, né? Nessa ânsia de querer os resultados, de querer que as coisas sejam do nosso modo, é, seja porque a gente quer enveredar por um caminho que não é o melhor para a gente, que muitas das vezes isso acontece, né? Os nossos desejos são contrários à nossa própria evolução. A princípio, aquilo que para a gente seria um bem, seria um êxito, na verdade, seria ali uma queda espiritual, muitas vezes ali na frente, né? E às vezes também é questão de tempo, né? E quantas vezes a gente não força que a vida de fato aconteça, que as circunstâncias se deem conforme a gente quer, né? E a gente machuca o outro e machuca a vida. Às vezes, muitas vezes, inclusive a espiritualidade fala, né, que nos é permitido viver aquilo que prematuramente a gente não estaria pronto. E aí, quais são as consequências de uma criatura que não amadureceu para a experiência, né? Um caminho muito mais dificultoso, né? Então, é pensar sobre isso também, desse tempo certo das coisas, e que para a gente hoje é tão mais difícil, né? Nesses tempos de imediatismo que a gente vive, de aceleração o tempo todo, a gente quer que a vida se comporte como a gente quer, e na verdade não é assim, né, Dani? A vida tem o seu ritmo, tem o seu tempo próprio e tem a sua linguagem, né? E cabe a gente ali tentar entender muito o que a vida quer para aquele momento. E é difícil, porque a gente
não faz esses questionamentos interiores e tampouco consegue ouvir essa voz interior que está ali, né? E você pensar assim, está ali, nasceu com você, vai te acompanhar por vidas e vidas, e às vezes você não tem um contato direto com aquilo, e nem às vezes momentaneamente, né? Às vezes a gente tem esses lapsos, assim, e que lucidez vem desses raros momentos em que a gente se conecta de verdade, né? Porque o fruto disso é uma paz mesmo, é uma serenidade, ainda que no exterior você esteja vivendo ali muitas situações difíceis, né? E é o que ele fala ali. Se acreditamos que a nossa felicidade ou infelicidade venha de coisas externas, do acaso ou das mãos das outras pessoas, estaremos dificultando o nosso crescimento e amadurecimento interior, que é uma coisa que o Hamed também fala demais, né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha ali o que é nosso, nossa responsabilidade, mas de resto a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer, quem elas são, né? Deixemos as pessoas serem quem elas são, que façam o que façam, e a nós, né? Aquilo que a gente precisa fazer para o nosso amadurecimento, né? Quer comentar mais alguma coisa, Dani? É interessante isso, porque é justamente essa questão, né? Que cada um seja capaz de construir o seu processo e de arcar com as consequências das suas escolhas, da construção desse processo, né? Que tenha discernimento, que busque a lucidez e tudo mais, né? É isso. No meu ponto de vista, essa é a nossa necessidade imediata, até para a gente viver de uma forma mais consciente, mais presente no que a gente vive no aqui e agora, né? Nós temos muito hábito de ou estar no passado, tanto é que existem inúmeras pessoas com angústias, com depressão e tudo mais, ou a gente está no futuro com excesso de preocupações e ansiedade. Raras são as pessoas que a gente consegue perceber que aquela pessoa está, por exemplo, tomando um café, comendo um bolo, e ela está verdadeiramente saboreando aquele momento. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E é interessante, né? Porque assim, o que a gente também não para para pensar é que aquilo que a gente está vivenciando, né? Por nada ser por acaso, por essas circunstâncias de fato virem à tona para a gente aprender, é que a gente tem que aproveitar mesmo o dia a dia, né, Dani? Que assim, aquilo que me acontece durante o dia são as provas e as necessidades da minha alma para que eu me aprimore. E às vezes a gente quer estar lá na frente, né? Ali, lá no caminho, lá na frente, colhendo um monte de coisa, mas eu pensar assim, mas espera, o dia de hoje ele é importante. Se atenta para o dia de hoje, porque o dia de hoje tem as provas, vão ter aquilo que você vai ter que passar para você conseguir aquilo ali que você quer também, né? Então, muito sobre isso, a vida, e é tão sobre isso que, assim, se a gente para pensar que as coisas, elas têm uma lógica, que não existe acaso, né, que as coisas que nos vêm, elas têm um porquê, a gente saberia, de fato, aproveitar isso, entenderia. Gente, se as coisas têm lógica, se eu estou vivendo isso, eu não tivesse que viver isso, isso não estaria na minha vida, né? Então, é assim, dessa importância desse dia a dia mesmo, dessas pequenas coisinhas que lá na frente vão ser um somatório que vão ser o caminho que você quer trilhar ali na frente, os resultados que você quer ter. Mas é nessa estrada que você tem que percorrer e trilhar, né? Então, também pensar sobre isso. A preocupação excessiva com os fatos em geral e com o bem-estar das pessoas está alicerçada em muitas ocasiões em um mecanismo psicológico chamado autodistração. Os preocupados têm dificuldade de concentração no momento presente e por isso fazem com que a consciência se desvie do foco da experiência para a periferia, isto é, vivem entorpecidos no hoje por quererem controlar com seus pensamentos e imaginação os fatos do amanhã. Esse desvio da atenção é uma busca deliberada de distração do indivíduo, é uma forma de impedir a si próprio de ver o que precisa perceber em seu mundo interior. Quando dizemos que nos preocupamos com os outros, quase sempre estamos nos abstraindo das atitudes que não temos coragem de tomar, das responsabilidades que não queremos assumir, das carências afetivas que negamos a nós mesmos, dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos, dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Deslocamos todos os nossos esforços, atenção e potencialidades para socorrer, proteger, salvar, convencer e aconselhar,
nossos companheiros de viagem, olvidando muitas vezes, propositadamente ou não, nossa primeira e mais importante tarefa na Terra, a nossa transformação interior. É incontestável que a preocupação jamais nos preservará das angústias da manhã, apenas colocará obstáculos às nossas realizações do presente. Aberto comentários. Mais uma vez, uma chapuletada na gente, né? Então, mais uma característica, assim, da preocupação, né, me parece que o remédio traz para a gente, essa questão da autodistração, e isso é muito nítido, assim, se a gente parar um momento para observar, né? Muitas das coisas que a gente faz, muitas das observações, das reflexões, às vezes envolve outras pessoas. E a nossa capacidade de refletir sobre nós mesmos, ela passa a ser secundária, porque eu acho que quando a gente reflete sobre nós, demanda ação de transformação também, né? Chega um momento que você cansa de refletir, que você quer algo mais substancial, que seria uma mudança mais palpável, né? E isso é mais complexo, porque está falando de nós, está falando do outro, o outro não fez. E aí, quando chega na gente, como que a gente procede? Essa é a grande questão. Então, o Hamed traz para a gente, né, essa reflexão que às vezes nós estamos nos abstraindo, nos distraindo com os outros e esquecendo das atitudes que não temos coragem de tomar, e quantas vezes a gente acaba julgando as outras pessoas, às vezes até condenando mesmo, sendo severo com o outro e esquecendo daquilo que nós também precisamos nos melhorar, precisamos fazer por nós, né? Das responsabilidades que não queremos assumir. Quantas vezes? Quantas vezes a gente fala da imaturidade do outro, das ações, dos pensamentos e tudo mais do outro, mas nós esquecemos das nossas responsabilidades, da maturidade que cabe a nós termos nessa altura da vida, das carências afetivas que negamos a esse, meu Deus, né? Quando a gente fala de carência afetiva, a afetividade nossa ela é muito doente, né? Então, nós dependemos muito da aceitação do outro, nós dependemos muito do amor do outro, que muitas vezes a gente chama de amor, mas que de fato não é. É uma série de coisas. Eu acho que no nosso campo afetivo, nós, enquanto seres humanos, precisamos melhorar muito. A gente precisa aprender a amar de uma forma que liberta, de uma forma que traga qualidade, né? Qualidade para nós, qualidade para o outro. A gente vive tantas inseguranças por aí e vê, né? Tantas inseguranças afetivas que faz tão mal para as pessoas adoecem tanto nesse ponto que não entendem também que o adoecimento do nosso mental, do nosso espiritual, do nosso psicológico, ele reflete no nosso físico também, né? André Luiz fala que o nosso perispírito é o nosso modelador biológico. Então, tudo aquilo que afeta o nosso perispírito, ele afeta o nosso corpo também. Mas a gente não tem essa dimensão ainda. Nós estamos clareando a nossa consciência nesse sentido, né? Dos atos incoerentes que praticamos e não admitimos e dos bloqueios mentais que possuímos e não aceitamos. Acho que esse último aqui dos bloqueios mentais talvez entrasse os traumas. Quantos traumas que a gente tem, né, Tássia, aí que a gente não tem coragem e não entende que o primeiro passo é a aceitação, né? E que a aceitação é o acolhimento daquilo que aconteceu também. E você falar, pô, velho, isso aqui aconteceu. E agora? Como é que eu vou trabalhar isso? Entender o mecanismo daquilo na nossa vida. Porque às vezes você aconteceu um fato quando você tinha 2 anos, e você está com 80 anos e você é refém daquilo. Dani, é isso, né? Nossa, eu acho o Hamed de uma sabedoria assim, muito grande, né? Porque e aí ele mostra, né? Por que que a gente faz essa fuga da realidade também, né? Para não olhar para a própria história, né? Então, às vezes a gente vê muitas pessoas ajudando todo mundo, todos os parentes, mas que por trás dessa boa intenção, dessa necessidade de estar salvando, de estar ajudando em demasia as pessoas, né? Não percebe que por trás é uma fuga da sua própria história, quer dizer, eu vou chegar do outro lado também e vou ter que ter uma, né? Vou ter que analisar ali o que que eu fiz na minha encarnação. E claro que ajudar os outros é ótimo, mas não nessa tentativa de salvar,
né? E de não olhar para a própria história, né? Então, ver de novo como uma fuga existencial se a gente está ou não consciente disso, porque às vezes a gente não sabe o que está fazendo, né? Às vezes já é mais consciente, então assim, é bem isso que você falou, né? Às vezes a gente está com a vida ali cheia de coisas pendentes para solucionar, mas está olhando a estrada alheia, está apontando o dedo, está falando como é que tem que fazer, mas peraí, a sua vida está travada, você tem um monte de atitudes que você deveria tomar e não está tomando para modificar a sua vida, por que que você acha que você pode ir lá focar no do outro, né? Foca na tua, né? Das responsabilidades que não queremos assumir, né? E vai, né, Dani? Isso tudo que você falou ali. E, gente, né, deixamos de nos autodistrair, porque é uma distração mesmo. Porque, como a gente sempre diz, é, esse momento da gente se olhar para quem a gente realmente é doloroso, não é fácil. Que a gente não é perfeito do jeito que acha, a gente não tem as qualidades que às vezes vê que tem, tá ali no inicinho, muito começando, né? Então, por que que a gente se autodistrai, né? Com a vida dos outros, com as circunstâncias, por esse medo, né? Por esse medo muito grande ali do que vem ali pela frente, né? De quem a gente é. Então, não façamos isso, que a gente pegue a nossa estrada e trilhe ela, porque na verdade a gente está aqui para isso, né? Vamos seguir, porque o tempo está acabando, né, Dê? Acreditamos ainda assim que temos o poder de exigir que os outros pensem como nós e que podemos interferir nas manifestações dos adultos que nos cercam. Por mais queridos que nos sejam, não nos é lícito dissuadi-los de suas decisões e posturas de vida. Cada um se expressa perante a existência como pode. Assim, as suas criações, desejos, metas e objetivos são coerentes com seu grau evolutivo. Qualquer tipo de coação em um modo de ser é profundo desrespeito. Confiemos na paternidade universal que rege a todos, visto que preocupação, em síntese, é desconfiança nas leis da vida. Não nos compete determinar ou dirigir as decisões alheias, nem mesmo temos o direito de convencer ninguém ou censurar as opções de vida de quem quer que seja. Por que condenar os atos e as atitudes de alguém que o próprio Criador do universo deixou livre para decidir? Por que sofrer ou preocupar-se com isso? Aberto comentários, Dani. Acho que ele realmente fecha com chave de ouro, trazendo para nós novamente a ideia de que cada um é responsável por si, pela construção, pelas suas escolhas, e a gente vive em níveis evolutivos distintos, então a gente precisa aprender a respeitar e a compreender os companheiros de jornada que pensam diferente, que agem de maneira diferente, principalmente nos dias de hoje que a gente vive, a gente vê todo mundo assim, todo mundo acirrado, todo mundo numa defensiva, todo mundo já pronto para pancadaria, assim, sabe? Dá essa impressão que as pessoas estão assim, que não se aguentam mais dentro de si, né? Então eu acho que nós precisamos aos poucos ir adquirindo essa consciência de uma conscientização da necessidade de paz interior que nós temos, de construção dessa paz. E a construção dessa paz passa pela qualidade que nós temos no nosso presente, penso eu. Então, eu ficaria com isso hoje. De tudo que a gente leu, de tudo que a gente aprendeu, é a gente construir um bom presente para a gente viver. Um hoje. Pensando no meu hoje, o que, que eu posso construir para que ele seja melhor? O hoje. Amanhã eu penso como sendo hoje também. Mas aí é amanhã. Aí, assim, que a gente saiba realmente viver esse presente com presença, né, Dani? A gente fala isso, mas também é um desafio para mim, não acho que não, né? E que a gente possa mesmo, de verdade, ir internalizando tudo isso, né? E eu acho tão bonito quando ele fala que é um profundo desrespeito, porque é mesmo, sabe? Aquilo que para mim, assim, é a coisa mais preciosa do mundo, né? Para o outro é um veneno. Seja por aquilo que é, né? Por quê? Porque está num grau evolutivo diferente, né? A mesma coisa ali, né? Quando fala ali do mito da caverna, gente, quando a gente tenta acordar alguém que não está pronto para ser acordado, é desrespeito, sabe? E às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente acha que está ajudando, não está. Está criando uma resistência de, às vezes, que num tempo normal poderia ser feito de outra forma, né? Com uma outra postura, né?
é o que a gente sempre fala, que ajudar alguém, quer realmente transformar alguma coisa, seja esse exemplo, né? E a gente vai ver o quanto difícil é esse exemplo, porque a gente não é perfeito o tempo todo, né? Nós temos as nossas falhas, nós caímos em geral diariamente. E aí é naquele momento que a gente se coloca com humildade para a vida e fala assim, tá, eu recomeço daqui, eu vi que eu errei, vamos começar de novo, né? E aí é fazendo essas tentativas. Então, assim, que a gente não tente interferir na vida do outro, né? Que a gente faça o melhor da nossa própria vida e faça esse caminho bonito, porque é possível que seja bonito, é possível a gente transformar, mas só a nossa própria vida. Então, que a gente não se distraia, né, com as circunstâncias, com os julgamentos, com as críticas sobre os outros, sobre quem eles devem ser, porque, né, como a gente já disse também, né, Dani, muito do nosso julgamento, da nossa crítica, que a gente volte tudo isso para nós e veja onde está tudo isso, né, dentro de nós, que a gente tanto critica e tanto julga no outro, ainda tem isso também, né? Então, assim, que a gente foque no nosso processo, né? O outro tem tantos defeitos, mas olha os seus, às vezes você tem ainda pior, né? Nossa, mas que opinião diferente, mas olha as tuas, às vezes o do outro é ainda melhor que a tua, porque a gente tem a tendência de achar que a nossa é melhor, porque, né, a gente está fazendo ali o nosso melhor, mas não necessariamente, né? Tem tanta coisa aí no universo para a gente se abrir, para a gente ver o novo, então é isso, que a gente não se preocupe também, que saibamos dar o nosso melhor. Mais algum recado, Dani? Não, acho que por hoje é isso, né? Que a gente possa, ao longo da semana, refletir sobre isso e se conscientizando cada vez mais do ser que nós somos no universo, do nosso papel na melhoria da nossa própria vida, do nosso papel na melhoria do universo enquanto um planeta que está evoluindo, que está. Gente, então, uma boa semana e esperamos estar aqui reunidos na próxima semana para darmos prosseguimento, né, Dani? Um beijinho e até logo. Se Deus quiser. Boa sorte para todos.